Bom, semana passada tivemos um caso da polícia basicamente executar um jovem de origem argelina nessas periferias, né, ao redor ali de Paris, banlieue, que eles falam, né? Eu tenho que forçar um pouco para falar esse banlieue, mas é uma região, são pequenas cidades, né, de subúrbios ali, distritos de Paris, que vivem tendo problemas com a polícia, né? A polícia faz alguns anos já que adotou meio que uma política de tolerância zero lá, no mínimo desde a presidência do Jacques Chirac, entre 2002 e 2007, quando, assustado pelo crescimento da extrema-direita nas eleições de 2002, que quando o Jean-Marie Le Pen foi para o segundo turno, né, na Frente Nacional, basicamente um partido fascista francês, ele derrotou, né, o Jacques Chirac derrotou esse partido, derrotou o Le Pen, basicamente passou para deixar de perder votos para a extrema-direita, criou essa política de tolerância zero, né, nessas regiões, tolerância zero contra o crime, né, de policiamento mais ostensivo, mais violento. Desde então, tivemos já várias crises como a atual, e o que aconteceu na semana passada foi que a polícia executou esse jovem chamado Nahel. Ele tinha 17 anos, foi parado numa blitz ali pela polícia. A polícia disse que ele avançou com o carro em cima de um policial, depois vazou o vídeo e mostrou que ele não fez isso, né? Embora ele de fato tenha saído dirigindo, e o policial simplesmente deu um tiro no peito dele. Se ele não tinha morrido ali na hora, ele morreu perdendo o controle do carro, batendo num poste enfim, né? Foi isso que aconteceu. Imediatamente as pessoas foram para as ruas protestar, principalmente nesses lugares, né? Principalmente em Nanterre, que é um desses subúrbios aí de Paris, onde ocorreu o crime. E aí a seleção francesa, né? Kylian Mbappé, Pogba, Tchouaméni, Koundé, saíram todos, tomaram uma postura assim bem interessante social, assim, de se envolver, de condenar a ação da polícia e basicamente se dizer ao lado dos manifestantes. Depois, claro, emitiram um comunicado pedindo para desescalar a crise. Enfim, foi mais ou menos isso. Desculpa, Camila, já estou tomando seu tempo aqui. Não, relaxa, foi isso mesmo. É até interessante falar a questão do policiamento, porque é algo que a comunidade, principalmente a comunidade argelina, enfrenta desde as décadas finais ali do colonialismo, né, do fim do colonialismo na Argélia. A Argélia, também para dar um contexto histórico, para quem não tem né, tanto essa noção do quão grave foi a questão do colonialismo ali, ela foi colonizada pela França no meados do século XIX, então 1820, etc., mas ela é integrada oficialmente no território francês. Então, enquanto muitas partes do mundo, os países já estavam num formato de colonialismo diferente, né? O capitalismo já sentia ali um pouquinho dessa necessidade de se modificar. A Argélia, por inúmeras razões, era considerada quase um estado satélite, um anexo ali da França. Então, os argelinos não podiam votar, aí eles começaram a protestar para poder votar, porque a representação era também em Paris, né? Não era dentro da Argélia apenas, como era na Tunísia, por exemplo. A Tunísia, as questões políticas eram dentro do território tunisiano, na Argélia não, era algo que vinha da França. Então, esse policiamento ele começa a se intensificar muito nas décadas finais do colonialismo, que cai ali em 1962, né, que é quando o final da Guerra da Independência assume de fato o último suspiro ali, e os argelinos conseguem se declarar independentes. E, inclusive, essas mortes, né, assassinatos por parte da polícia, como você disse, não são incomuns. Então, em 1961, por exemplo, teve um caso que ficou por muitas décadas, ali 5 décadas, 50 anos, que o governo francês escondeu, em que oficialmente 100 argelinos haviam sido mortos pela polícia e os corpos haviam sido desovados no Sena, né? Só que
justamente porque já tinha uma política mais ostensiva para cima dessa comunidade, em que ela tinha que... Era um toque de recolher, mas era um toque de recolher quase exclusivo para a comunidade argelina. Então, marroquino, por exemplo, que já estava em território francês, eles colocavam algumas identificações na porta da casa para falar, olha, eu sou norte-africana, mas eu não sou argelina, eu sou um pouquinho diferente. Tunisiana, a mesma coisa. Até pessoas de outras origens que tinham uma cor da pele mais escura, ou cabelo escuro, etc. e tal, eles acabavam tentando deixar bem claro a origem deles para não sofrerem nenhum tipo de represália. Então, com certeza, as duas comunidades que mais sofrem racismo, repressão e todo tipo de opressão na França é a comunidade argelina, a magrebina no geral, mas a argelina mais forte por conta ser uma comunidade bem responsiva, e a comunidade negra, né, que também tem muitas pessoas muçulmanas. Então, 2 semanas antes da morte do Nahel, um rapaz de origem, se eu não me engano, de Camarões, eu não lembro de verdade qual país que ele era, de 19 anos, Hussein Camara, foi morto pela polícia também. E a forma com que o policial abordou, nos dois casos, foi muito semelhante. Então, ele fez a pessoa parar, todas essas pessoas racializadas da França, né? E aí a gente pode incluir todas as comunidades, sejam judeus, sejam pessoas amarelas, pessoas magrebinas ou norte-africanas no geral, os árabes, né? E as pessoas negras, elas estão acostumadas com algo que é quando a polícia traça um perfil racial dessas pessoas. Então, quando começaram a falar que o Nahel já tinha passagem pela polícia, ele já tinha uma ficha criminal, que foi o discurso que a mídia francesa começou a deixar ali muito claro, né? Falando, olha, a gente parou porque ele já era conhecido, mas ele já era conhecido porque ele era um jovem trabalhador que estava engajado com lutas ali dessa classe operária, né? Então, ele era entregador ali, como se fosse um Uber Eats. Então, ele estava bastante engajado com a esquerda, algo que a gente sabe que o governo acaba se opondo bastante. E era de origem argelina, então por isso a polícia já o conhecia. Mas a narrativa que veio da mídia no primeiro momento foi que ele era traficante, ou que ele estava envolvido com traficantes, e que por isso a polícia teria parado e ele teria avançado porque ele sabia que ele seria preso. Mas na verdade ele muito provavelmente já sabia que se ele fosse parado ele teria total chance de ser morto, né? Então a gente já vê esse contexto bem securitização mesmo, né? Você criar ali toda uma ameaça em volta da pessoa, com base na origem dela. E é algo que, inclusive, já relacionando ao próximo tema, que é a questão do hijab, é algo que afeta muito essas comunidades, né? Então, todos os muçulmanos, independente da raça, da etnia, eles acabam tendo essa... Os franceses têm uma visão assim, eu não posso... Eles não estão integrados, eles não compartilham valores comigo, e ele é uma ameaça para mim. Então, basicamente, é muito fácil você vender uma narrativa dessas na França, porque já é a visão que grande parte da população tem. Só que são 6 milhões de pessoas, pelo menos, né? Isso se não tiver ali subnotificado, porque tem muita gente que esconde que é muçulmano para conseguir emprego, para conseguir oportunidade de estudo melhor, etc e tal, que a gente sabe que é bastante desigual. Apesar de um dos pilares do país ser a igualdade, ela não é aplicada para essa comunidade. Então, tem mais ou menos essa questão.